Tem? Ah, ok, amém. Irmãos, obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Pequeno, somente antes de transmitirmos sobre ontem, irmãos, graças a Deus, muito bom ver as irmãs, né? Os irmãos, as irmãs foram. Louvado seja o nome do Senhor. Para hoje, irmãos, voltamos aqui, estamos transmitindo agora, né? Amém? Voltamos aqui ao nosso assunto sobre o valor da reforma. Amém? O valor da reforma, a importância da reforma, o ponto mais gritante da reforma foi com relação à salvação, sem dúvida. Amém? Ponto central das Escrituras, o ponto central, é por isso que nós dizemos que a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, ela tem que apontar para Cristo. Uma das coisas muito impressionantes para mim, quanto a mim, ontem na conferência, foi na parte da tarde, como pregador, e assumindo que todos estavam ali, eram homens que vinham de igrejas reformadas, etc. Ainda assim, o pregador da parte da tarde, senti qualquer coisa, homens, fez claramente uma interrupção no meio da mensagem para expor o Evangelho e convocar pessoas ao arrependimento. Amém? Foi para mim muito importante isso. E aí ele fechou parênteses e disse literalmente, fez ponto mesmo, voltou e disse: vamos voltar agora ao assunto que era a armadura cristão. O centralidade de tudo o que nós fazemos, amados irmãos, é que obviamente o Evangelho de Cristo Jesus é a salvação, e é importante para nós entendermos como é que a reforma vem apontar para isso. Mais uma vez, lembro aos irmãos que nós aproveitamos o mês da reforma, aproveitamos falar estas coisas, não porque nós queremos ser intelectuais, não porque nós queremos conhecer muita história, não está nem o assunto, não é nenhum desses, mas sim que nós possamos sempre voltar às Escrituras e lembrar a nós mesmos a nossa fé, a base da nossa fé, o que é que nós realmente queremos, porque é que nós estamos aqui, qual é o valor da mensagem do Evangelho, para não sermos confundidos com essas coisas que agora se diz por aí em nome do Evangelho, que é como viver melhor o seu dia. O problema não é como é que você vive o seu dia aqui melhor nesta terra, mas sim como é que você vive o seu dia para a glória de Deus. Como é que você vive o seu dia como um salvo? Como é que isso manifesta a eternidade, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que onde nós queremos chegar, onde Deus nos quer usar e como o nome dele tem de ser exaltado em nosso meio. Então, o ponto mais gritante, o ponto que mais exaltamos, que mais colocamos na frente, é, sem dúvida, a salvação. Daí nós tiramos algumas frases que mais tarde foram colocadas, ou expressões foram colocadas juntas, que é, obviamente, irmãos, sola gratia, sola fide, solos Christus. Esta quarta-feira o presbítero Márcio estará nos ensinando sobre a graça nos atributos de Deus, amém? Ele irá falar conosco sobre a graça. Então não esqueça de ler o livrinho, não o livrinho que nós estamos a estudar, amém? Hoje, contudo, iremos falar sobre a graça, hoje iremos falar também sobre a fé, e iremos apontar, como é óbvio, para Cristo. Os irmãos lembram que a semana passada nós estudamos só a Escritura, que é fácil de entender que para a semana nós iremos estar, de alguma forma, tocando em solo Deo Glória. Amém? É como é óbvio, né? E depois iremos, então, continuar ainda com mais um sermão no último dia do Senhor deste mês sobre a luz sobre as trevas. Amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor, Romanos 5:1, o primeiro texto que nos fala e nos expõe o que nós podemos entender como sola fide, amém? Que significa nada mais do que somente a fé, expressão do latim, emprestada do latim, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Amado Senhor e Deus, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas e nós possamos entender a palavra do Senhor conforme está escrita, para que o nome do Senhor e somente o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos poder ficar sentados, amém? Uma das questões, meus amados irmãos, por que é tão importante nós falarmos que é somente pela fé que nós podemos ser salvos? E por que é que isso torna-se tão difícil de entender? À partida seria fácil, você crê em alguma coisa, você crê, e você crê em muitas coisas, não é possível não crer em nada, não é possível. Aliás, a gente costuma até dizer por brincadeira que ninguém tem tanta fé como o ateu, não é? Porque ele crê que nada fez tudo. Não é? Do nada se fez tudo. Você é um engenhoso, não é? Fulano tem que ter muita fé para acreditar numa besteira dessas, não é? O nada, tudo surgiu do nada, não é? A gente entende que é um Deus eterno, que a gente não consegue explicar, louvado seja o nome dele por isso, que nós não conseguimos explicar, porque daí automaticamente entendemos que ele é muito superior a nós, que nos criou e dele provém em todas as coisas. Não somente provém, como se ele as sustém. É por isso que você está aqui esta manhã. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Porque ele nos sustém. Ele não existisse, a gente não existia. A gente depende dele e nele existimos, dizia o apóstolo Paulo lá no Areópago, aos atenienses. Nele existimos. Nele nos movemos. Por causa dele. Porque ele existe, nós estamos aqui. Contudo, precisamos da fé salvadora para que tenhamos paz com Deus, segundo o texto que nós lemos. Parte do princípio o texto que, como seres humanos, nós, como seres humanos, na nossa carnalidade, na nossa forma habitual, normal, estávamos, ou estamos, depende se você está em Cristo ou não, em inimizade contra Deus. A palavra do Senhor nos diz que por causa do nosso pecado, da nossa ofensa contra Deus, dos nossos caminhos perversos diante do Senhor, nós estávamos e somos colocados como inimigos de Deus. Amados, há uma coisa difícil de nós aceitarmos. É muito difícil você aceitar isto que eu vou dizer a seguir. Que todas as áreas da sua vida, foram afetadas por causa do pecado. E vocês dizem, eu sei isso. Não, eu sei isso. Eu não disse que você não sabia, eu disse que era difícil de aceitar. É como a salvação ser somente pela fé. Eu sei que você sabe isso, mas é difícil de aceitar. Sabe porquê? Porque você sempre vai fazer uma coisa boa e você vai achar que você tem qualquer coisa de bom. Você sempre vai olhar na sociedade alguém ao seu lado que você vai se achar melhor do que ele. Eu não sou tão mau como aquele. Até o fulano, né, que era o pior de todos, conhecem a história, né? O fulano era tão mau, que ele dizia assim, eu não sou assim também tão mau ou tão inútil que eu pelo menos sirvo de mau exemplo para ninguém fazer. Você vai sempre encontrar alguém que é pior, né? Você vai dizer, eu não sou tão mau assim, olha que aquele pior. E o pior de todos dizia, bem, não sou tão mau assim, porque ao menos sirvo de mau exemplo para ninguém fazer o que eu faço. Meus amados irmãos, nós temos que nos comparar diante de Deus. E diante da santidade e da perfeição de Deus, você é tão imperfeito que você até envelhece. Você percebe que é uma consequência da queda? O envelhecer. Quando você passa dos 40, você fica crocante, né? Até lá você era soft, depois fica crocante, né? Tem uma hora que você é forte, depois você fica soft, né? Casa, normalmente, né? O homem ganha aquela barriguinha da felicidade, né? Curvinha da felicidade, né? Fica assim meio, né? É assim ou não é? É. Você fica soft e depois você começa a ficar crocante a partir dos 40, né? Acorda de manhã, tudo estala. Parece que saiu do forno, né? Está crocante, né? Aquele queijo crocante em cima da lasanha. Irmãos aí de casa. Isso está crocante, né? Porquê que isso acontece? Porque o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, a gente vê até no nosso físico. Nada que você faz é bom diante de Deus. Você pode fazer alguma coisa bom diante da sociedade, mas diante de Deus não presta. Porque a fonte, a origem é pecaminosa e tudo afetou todas as áreas da nossa vida. Meus amados irmãos, quando ontem nós fomos até a conferência e lá naquele local, é lindo, irmãos, fantástico. Nunca lá tinha estado, lindíssimo aqui tão perto.
ali perto da casa dos irmãos Moura, muito, muito perto. E tão lindo lá, e nós entramos lá, e aquelas cores do outono, aquelas árvores todas, para mim aquilo é fantástico. E muitas vezes eu dou comigo a pensar como é que Adão viu estas coisas. Como é que Adão via? Porque se nós com olhos pecaminosos, com olhos da carne, depois da queda, e até a natureza geme, e todas essas coisas, e é tão belo, imagina como é que Adão via. Imagina como é que você vai ver na eternidade. A beleza e a grandeza do Criador, o Senhor de todas as coisas. Eu não estou a dizer que tem outono no céu, tá? Eu só estou a dizer como é que será a beleza do que nós iremos ver. O pecado afetou todas as horas da nossa vida, por isso, meus amados irmãos, que nós sabemos que somos totalmente depravados. E tudo aquilo que nós fazemos é errado. Você pode pecar ou pecar mais em si próprio, você só pode pecar e pecar mais até ao ponto que Deus diz: acabou, chega, não peca mais. Contudo, a fé é da mesma forma. Não chega a saber que Deus existe. Você tem que ser tolo para dizer que Deus não existe. A palavra do Senhor diz que Nécio é aquele que diz que não há Deus. Olha à sua volta e você vê que Deus existe. A questão não é você saber que Deus existe, é você viver pela fé, crendo naquilo que Deus falou e vivendo segundo essas promessas. Esta manhã, eu ao sair de casa, tive que confessar à minha esposa que acreditei numa coisa que não funcionou. Eu vi no telefone que ia chover. Aí eu acreditei. Sabe porquê? Porque eu queria dormir de manhã, um bocadinho antes de ir para a igreja. Então eu olhei para o telefone e via, vai chover, eu não vou regar. Eu acreditei, pus fé na meteorologia. Ao sair de casa, tudo seco a morrer, né? As plantas bonitas que a Soninha tem lá, meus irmãos sabem. Eu saí da porta de casa e disse: amor, desculpa, né? Eu não reguei porque eu achei que ia chover. Aí eu fiquei quase que eu ia jejuar e orar para chover esta manhã, mas não dá para jejuar porque eu já tinha comido e vai ter barbecue, então não dá. Então fiquei assim, não vai chover. Porquê? Eu criei, eu pus a minha confiança e eu tomei uma ação. Meu amado irmão, se você tem fé em Jesus Cristo, você tem uma ação de confiar nele para toda a eternidade. Isso é que é fé. Não é saber que ele existe, ponto. A Bíblia nunca tinha... Você já reparou que a Bíblia começa sem tentar explicar a existência de Deus? Parte do princípio que ele existe. Do princípio criou Deus todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra. E começa a falar da criação, começa a explicar como é que Deus criou. Não fica a explicar que Deus existe. Ele existe e ponto. A questão não é essa. A questão é se você crê na palavra dele. Se você crê no que ele diz. Se você tem a sua fé. Se você exerce pela fé. Porque a salvação é somente pela fé. Sem as suas obras. Porquê que é sem as suas obras? Porque as suas obras valiam de nada. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Todas as obras que você faz tem que ser uma consequência da sua fé para que tragam glória ao nome do Senhor, que você não é salvo por nenhuma delas. Se você acha que participou na sua salvação, você tem que se questionar até se você é salvo. Digo-lhe já. Você não participou na sua salvação, você não teve 10% da sua... 10% é dízimo, tá? Tem gente que acha que Deus dá 10%. O Senhor no dízimo dá 10% na salvação. Eu fiz uma oração, meu amado irmão, é a obra, a obra é de Deus. Para que a glória seja somente de Deus. A salvação é pela fé, como um dom que Deus deu pela graça. Efésios 2, 8 e 9, daí nós falamos em sola gratia, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Está no boletim, se você quiser acompanhar, ou você pode abrir a Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso não tem nada a ver com a sua salvação. Foi Deus que operou. Foi Deus que estendeu a sua graça, quando você não merecia, quando você era ainda pecador, quando você era inimigo de Deus, e pela fé você foi chamado, você foi trazido, e agora você tem paz com Deus. Quando você antes era inimigo dele. Aí você chega diante de Deus e a única coisa que você faz para o resto da sua eternidade é louvar e adorar o nome do Senhor. É voltar para ele e dizer: Senhor, tu me salvastes e não houve nada que eu fizesse para merecer tão grande salvação. Para que a glória seja somente do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, como os irmãos sabem, eu não sei cozinhar, não é? Toda a gente sabe isso, não é? Tornou-se público.
Os irmãos riem, né? Eu sabem. Nem fritar um ovo direito, né? It's not that funny, brother. Só que eu gosto de brincar, né? Eu gosto mesmo de ajudar a minha esposa quando ela está a cozinhar e às vezes eu vejo que ela vai fazer qualquer coisa. Ela pega, né, um condimento qualquer para pôr na comida, que eu não sei nem o nome direito, mas eu consigo ler no rótulo e diz, por exemplo, orégãos, né? Eu digo, amor, sabes o que é que ficava bem na comida? Orégãos. Que é o que ela estava a pôr, né? Aí depois eu vejo que ela vai buscar outra coisa qualquer, azeite, sal. Olha, não queres pôr um pouco de sal também? E aí ela vai pôr. Irmão, às vezes nós na nossa salvação somos assim. Deus está a agir e a gente está a dar as ideias dele. Ó Senhor, e se tu fizesse desta forma? Deixa Deus agir, irmão. Quando acaba de cozinhar, né, comida bem para a mesa, imagina que eu dizia assim, está boa por causa dos orégãos que eu te disse para pôr, né? Não sei, acho que aquele prato ia voar, né? De qualquer jeito, ela não ia ficar... Ela não é assim, irmãos, ela é bondosa, né? Ela ia me deixar comer, mas no fim ia mandar lavar a louça. Mas, meus irmãos, a gente não participa da salvação. Então, quando acaba de comer, quando a gente come, todas as crianças dizem para a mãe que estava muito bom. A quem é que eles dizem que estava muito bom? Ao pai? Não à mãe, porque a mãe é que sabe cozinhar, o pai não sabe. O pai fica lá só lá, às vezes a estrovar, às vezes assim, sai da minha frente. Qual é a analogia aqui? O que é que eu estou a tentar mostrar aqui? Meus amados irmãos, a salvação vem do Senhor, é uma obra do Senhor para que a glória seja somente do Senhor. Você jamais pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tu agiste em mim porque eu fiz isto ou aquilo. Para que a glória seja inteiramente dele, para que o louvor seja perfeito, para que a sua adoração seja perfeita. Já imaginou você chegar diante de Deus e orar assim, Senhor, obrigado porque tu completaste a obra que eu comecei. Você tem coragem de dizer isso na sua salvação? Senhor, obrigado porque tu de alguma maneira, viste o potencial que havia em mim. Really? Que potencial? O potencial de pecar ou pecar mais? O potencial de estar a ser inimigo dele? A palavra do Senhor diz que não há tão grande amor como este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, pois Cristo morreu por nós, éramos nós inimigos dele. Estávamos em oposição, afrontávamos o Senhor com a nossa própria vida, com o nosso jeito de viver, com a nossa centralização em nós mesmos. E ele ainda assim se entregou para que a glória seja somente dele. Irmão, você não tem participação alguma. Até a fé que você exerceu no Filho foi dada pelo Espírito Santo. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo veio à sua vida e fez você crer. Não fez você saber que ele existe. Ele se revela até pela criação, diz a Escritura. A criação é testemunha de que Deus existe. Mas a fé salvadora vem por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que abalou o seu coração, abriu o seu entendimento, e você recebeu a fé salvadora. A fé na palavra do Senhor, a confiança no Senhor. A sua vida foi transformada. É um ato sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é o maior de todos os milagres. Nenhum milagre se compara ao milagre da salvação. Nenhum milagre é para nada, meus amados irmãos. Eu lembro de uma vez ver um exemplo triste, muito triste. Aquelas campanhas de milagres. E todo mundo vai na frente contar um milagre, não é? E vai uma pessoa lá na frente e diz, eu sou milagre, eu fui curado, não sei o quê. E o outro vem, eu era coxo, agora eu ando, eu era não sei o quê, agora ando, agora faço, agora não sei o quê. E vem uma senhora e diz, o seu milagre. Diz o pregador, o seu milagre. E a senhora diz, Jesus salvou a minha alma. Sim, sim, mas e o milagre? Meus irmãos, é o jeito que o evangelho está hoje aí sendo pregado. O maior de todos os milagres é a salvação da alma, irmãos. É você estava morto em delitos e pecados, você não tinha vida para com Deus. E ele veio e deu vida. Você recebeu a palavra de uma forma tão sobrenatural e tão extraordinária que você veio a crer, você foi uma nova criatura. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. Você nasceu de novo. Você tinha nascido com vida física, mas morto espiritualmente, e na hora que você pecou, você se tornou culpado diante de Deus por todos os pecados. Porque basta quebrar um mandamento da lei para ser culpado de toda a lei.
Você se tornou uma abominação diante do Senhor, e sem que você pudesse nem clamar pela sua alma. Desde a eternidade passada, Ele te elegeu, te chamou, e um dia Ele te levou a querer, e de alguma maneira, e todos que estamos aqui temos um testemunho diferente, em países até diferentes, em circunstâncias diferentes, e Ele te chamou, e lá naquele lugar, sei lá bem onde, você ouviu a palavra, você veio a crer, a sua mente foi iluminada, e você chegou diante de Deus. E às vezes você tem, em alguns casos, você estava há anos na igreja, e houve um dia que a sua mente foi aberta. E alguns de nós nem sabemos que dia foi. Eu disse de nós porque eu não sei. Que às vezes é um processo, Deus vai trabalhando e a gente nem consegue identificar exatamente o dia, mas houve uma altura que a palavra começou a fazer tanto sentido e a vida começou a mudar de uma tal maneira que a gente sabe que ali foi salvo. Não é possível você não saber que foi salvo, você pode não saber o dia. Talvez você saiba o dia. A palavra do Senhor fala do carcereiro de Filipos que foi preciso um terremoto, as portas se abriram e ele clamou. E fala de Lídia que à medida que a palavra era pregada, o seu coração se abria. E ela ia recebendo a palavra do Senhor. Não sei qual foi o seu caso. Mas como é que você sabe se foi de Deus? A sua vida te foi transformada. E meu amado irmão, nesta manhã, se a sua vida não foi transformada, se você não foi transformado, você não tem essa noção, eu lhe digo que você não é salvo. Porque não é possível ser impactado pelo Espírito Santo de Deus, a maior milagre, a maior obra que Deus pode operar, e você não sabe, não nota na sua vida que ela mudou. Como é que você sabe se é salvo hoje? A sua vida continua a mudar. E ontem estávamos lá na conferência e eu partilhei no grupo, meus irmãos, essa vida que muda não é uma coisa que você compara hoje com há 10 anos atrás. Que há 10 anos atrás você era mais jovem, mais imaturo, você fazia coisas mais tolas. Hoje você não faz algumas delas porque você não pode fisicamente, não é porque você é mais crente, tá? Às vezes é só porque você não pode. Você está mais calmo porque você está sem força, né? Não é Espírito Santo nenhum. A minha pergunta é: o que é que Deus está a fazer na sua vida hoje comparado com o dia de ontem? O que é que Deus está a transformar? O que é que Deus está a falar ao seu coração hoje? O salvo é aquele que Deus continua trabalhando e santificando. O que é que a palavra de Deus está a falar consigo esta manhã? Está agindo no seu coração? Deus está trabalhando? É assim que nós sabemos que somos salvos. Porque a obra que começou, Ele está completando. Eu gosto muito daquelas... Eu sou muito com um t-shirt evangélico. Por acaso, na verdade, até gosto. Tem algumas até que gosto bastante. Há uma que diz, né? Work in progress, estou em obras. Eu gosto dessa ideia porque estamos em obras. Isso não é desculpa para fazermos errado, entenda por favor. É só a verdade, é que Deus continua a trabalhar nas nossas vidas. Deus continua operando na nossa vida. Deus continua mudando. Pela graça, somos salvos por meio da fé. Não vem de você, não é seu. Não se glorie, não se ache o melhor. Você não é. Se Deus tirar a sua mão, você é terrível, você é pecador, você é abominável outra vez. Mas é por meio da fé, não vem de vocês, é um dom de Deus. O que é que a gente faz quando recebe alguma coisa? A gente agradece. Quando os nossos filhos tiram boas notas na escola, e eles vêm para casa todos contentes, não é? E apresentam, não? Resultado do esforço deles. Na verdade, quando eles chegam a casa, a gente já sabe, né? Porque agora está tudo online, pega no telefone, a gente já vê todos os dias, a gente já sabe, né? Às vezes a nota não estava muito boa, melhorou só um pouquinho, coisa assim de nada. E já vem todos contentes, né? Já está a subir. E a gente fica feliz, não? A gente, olha que bom, não? A gente dá um louvor, por assim dizer, porque foi o esforço dele. Dedicou-se, estudou e conseguiu. É assim a vida, não é, irmãos? Não é uma coisa quando você tem uma promoção no seu trabalho. Não é o patrão que gosta tanto de si assim. É que você trabalhou, esforçou-se e conseguiu, não é? Porque não importa se o patrão gostar muito, se você não souber trabalhar, você não fizer o seu melhor, você vai ser despedido, certo? E principalmente nos Estados Unidos. Am I right? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Né? Eu acho engraçado quando os irmãos chegam e dizem assim: na América trabalha-se 8 horas trabalhadas.
Não é 8 horas a dormir, de certeza absoluta. 8 horas, eu já ouvi essa expressão de várias pessoas, mas isso ajudam, é ou não é? Às vezes não é 8 horas trabalhadas, é 10 horas trabalhadas em 8, não é? A gente tem que trabalhar 10 horas em 8. Sem você, a gente faz isso coisando e funciona. Não é assim? Vários irmãos já usaram essa expressão comigo e é verdade, eu sei isso. Então, quando a gente tem, né, a gente recebe o nosso salário, a gente diz obrigado a nós próprios. Não é? Obrigado a nós próprios. Na verdade, a gente agradece a Deus, porque a gente sabe que é o Senhor que nos sustenta, não é? Mas, na verdade, tem um esforço nosso. Tem uma dedicação nossa. Diante do patrão, pelo menos tem. Na salvação não tem, porque você era incapaz. Na salvação não tem. Você não tem lugar nisso. Você não tem louvor para si. Não tem. Até no processo de santificação não tem. É Deus que faz a obra. Você pode até abrir o seu coração, você pode, mas é Deus que fez você abrir o seu coração. O seu trabalho é de buscar, o seu trabalho é de exaltar o nome do Senhor, o seu trabalho é de se voltar para Deus, mas na verdade é resultado. É resultado. Você está aqui esta manhã porque Deus salvou a tua alma e te trouxe para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque é que nós vivemos para Deus? É um ato de agradecimento, não é para garantir a salvação. Me custa muito, irmãos, quando vejo pessoas até genuinamente, pessoas até um coração, às vezes até salvos, tentando manter a salvação. Vamos tentar manter a nossa salvação. A ver se a gente não perde. Irmãos, dizia o missionário Eliot, louco é aquele que não entrega aquilo que não pode segurar. Mais ou menos assim, a ideia é esta. Você não ganhou a salvação. Como é que você pode manter? Como é que você pode segurar? Como é que você pode segurar o dom de Deus? Meus amados irmãos, você não perde a salvação porque você não a ganha. Não foi você que a ganhou. Você não a pode segurar. Meus irmãos, me feliz quando vejo crentes, eu fico a pensar assim, talvez não é uma alusão muito boa, porque não sabem que a minha posição com relação ao desporto profissional, eu não acho que o desporto profissional é uma coisa boa, não para crentes, eu não acho que é, mas eu acho que é para ninguém, mas desporto eu gosto, jogar, principalmente futebol português brasileiro, não futebol que se joga com os pés, não futebol que se joga com as mãos, não? Makes no sense. É o futebol que joga com os pés, do real one. Quando o time está a ganhar e está perto do final, a tendência é jogar na manutenção, né? Que é o quê? Jogar a defesa. Fica cá atrás, né? Vai tentar que eles não marquem, porque a gente já está a ganhar, vamos tentar ficar cá atrás. Quando está a ganhar por muito, continua a marcar golos, né? Ganhar 10-0. Ninguém vai ficar na manutenção, porque se eles marcaram, não importa. A gente vai marcar 3. Am I right? Quando a gente está naquela... Está a ganhar, vamos ficar na manutenção. Às vezes eu vejo os crentes assim, estão a ganhar. E eles vão ficar cá atrás, eles vão tentar segurar a salvação. A gente vai ao culto, a gente vai dar direitinho, a ver se a gente não perde a salvação. Meu amado irmão, não é assim. Cristo Jesus é vitorioso. E Ele ganhou na cruz o que você jamais pode perder. Vá marcar golos, vá jogar lá na frente, seja avançado, não seja defesa. Ninguém te chamou para ser defesa. Para ficar cá atrás a segurar a sua salvação. Você foi chamado para ser defesa do Evangelho. É diferente. Não da sua salvação. Você não pode perder. Não perdoem a alusão ao futebol. Mas vai nos levar ao terceiro ponto. Solos Christus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é somente em Cristo, ela é só através de Cristo. Não há nenhum outro nome, ninguém pode salvar. Mas esse Cristo, Ele é vitorioso, Ele morreu no lugar de pecadores, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele é Rei Senhor. E Ele vive, e porque Ele é vitorioso, a vitória foi entregue a nós, vivamos dessa forma. E não estou a falar nas coisas do nosso dia a dia, não estou a falar na sua conta bancária, não estou a falar na sua carreira, nem da sua família. Eu estou a falar da salvação, o bem mais precioso, aquele que é eterno. Se foi dado assim, se foi entregue pelo Senhor dos céus e da terra, se custou o sangue do Filho, se foi operado em sua vida pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, nada pode tirar. Viva intensamente o Evangelho, viva o Evangelho com convicção, anime-se no Senhor, glorifica a Deus, adora o Senhor pela salvação da sua alma.
Não viva lá atrás a tentar assegurar o que você não pode perder, porque não foi você que ganhou. Viva intensamente o Evangelho. Desfruta o Evangelho da graça. Às vezes vejo o crente abatido, caído, nunca está bem, sempre... Que é isso, irmão? Você foi salvo. Você não sabe o meu dia-a-dia. Eu não sei o seu dia-a-dia, mas eu sei a sua eternidade. Mas você não sabe o quanto é sofrida a minha vida. Eu não sei quanto é sofrida a sua vida, mas eu sei a glória que lhe está proposta. É maior do que o seu dia-a-dia. Que importa 20, 30 anos, 50, 100 anos de sofrimento, se a sua eternidade é com Cristo. Isso ninguém lhe tira. Jamais pode ser tirado. Salvação pela graça, sola gratia, somente pela fé, como um dom que Deus lhe deu, e somente Cristo, Senhor, o vitorioso, aquele que vive está, aquele que é rei. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta é a salvação, este é o Evangelho de Jesus Cristo, este é o Evangelho que você recebeu. Este é o Evangelho que está sendo anunciado, este é o Evangelho que nós proclamamos, esta é a palavra de Deus, esta é a centralidade de toda a Escritura. Foi isto que os reformadores restauraram e trouxeram para o púlpito novamente. Não uma salvação pelas obras, não uma salvação que depende de você. A salvação não depende de mim. Se ela dependesse de mim, eu estava perdido. Nem a pregação depende de mim, irmãos. Porque se eu viesse para aqui defender as minhas ideias e os meus pensamentos, você não tinha nada. Nem eu tinha. Nada depende de nós. Você acordou esta manhã porque Deus o permitiu acordar. Da mesma forma que Deus o permitiu que você cresça no Evangelho e seja só. Você diz assim, então o que é que eu faço? Tem muita gente que depois engana-se aqui, confunde-se aqui. Ok, entendi. É tudo Deus que faz, a salvação é do Senhor, então eu vou ficar quieto. Eu vi uma vez uma pessoa que disse assim, bom, tal determinado assunto, nem lembro qual era pecado, e ele percebeu que era pecado, mas Deus não fez a obra ainda, e ele não o levou a arrepender-se e a crer, e não o levou a mudar de vida, então ele vai ficar quieto à espera que Deus faça o resto. Tem muita gente que faz abuso da graça assim, irmãos. Mas é uma pessoa que não tem consciência. Uma das acusações que é muito colocada contra o monergismo, que é aquilo que estamos a analisar segundo as Escrituras, que o monergismo, gismo, ação, que a salvação é um ato isolado de Deus. Normalmente é pregado sinergismo, que é Deus faz uma parte, eu faço a outra, né? A salvação participativa, ou a graça participativa. Mas não tem assento nas Escrituras. Como eu já disse, se a graça fosse participativa, se fosse uma parte de Deus, você dizia, Deus, tu fizeste, mas eu também fiz, eu também tenho glória nisto. Você nunca vai glorificar a Deus verdadeiramente se você achar que você teve uma parte da sua salvação. Você nunca se vai render completamente aos pés do Senhor. Você nunca vai ser quebrantado inteiramente. Você vai sempre achar que você tem uma parte. Você fez qualquer coisa por isso. Mas o que nós falamos é monergismo, o que a Bíblia nos ensina é monergismo, não é nem os reformadores que inventaram, entenda isto, irmãos, isto era pregado, o texto bíblico foi pregado muito, o cânon foi fechado muito antes dos reformadores, o texto que nós estamos a usar aqui são textos de Romanos, Efésios e Atos dos Apóstolos, igreja do primeiro século. Quando nós entendemos que é uma ação somente de Deus e percebemos que é só Deus que faz a obra, então só Ele merece a glória, o louvor e a exaltação. Normalmente a acusação que é posta contra nós é essa, então não é preciso fazer nada, não vale a pena fazer nada, você fica quieto e deixa Deus agir e pronto. Se Deus não fizer, não fez e não tem que fazer nada. Normalmente é essa a acusação que é colocada contra nós. Acrescida da acusação de que é uma liberdade para pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar quanto eu quiser, que afinal eu sou salvo, no final das contas, não importa, deixa eu pecar à vontade, deixa eu fazer o que eu quiser. Duas coisas aqui, irmãos, completamente erradas. A primeira é esta, se você é salvo, você não pode pecar, você não consegue. Tenta, para você ver. As poucas vezes que o crente peca, involuntariamente, ele sente-se devastado. Ele fica agonizado, ele fica amargurado.
E não é porque ele tem medo de perder a salvação, é porque ele ofendeu a Cristo. O crente não peca, não é porque ele tem medo de perder a salvação. O crente não peca porque ele não quer ofender o seu Senhor e o seu Salvador. Ele não peca porque ele ama a Deus. Aquele que não peca porque está com medo de ir para o inferno, ele ama a si próprio. Estou certo? Ele não quer pecar porque ele está com medo de ele ir para o inferno. Tem muito eu aí. É um egoísta. Uma pessoa que pensa nele próprio. Aquele que é salvo, ele entende que é uma obra de Deus, ele não quer pecar porque ele não quer ofender a Deus, é maior do que ele, é por isso que ele não vai comprometer a sua salvação, ele foge do pecado, ele corre para longe de tudo o que é errado, ele quer servir a Deus, ele quer se aproximar do Senhor, ele quer glorificar o nome do Senhor porque ele é salvo. Então essa acusação, ela é errada, porque é o oposto. Quanto mais você entende que é uma ação de Deus, quanto mais o Evangelho da Graça, quanto mais o monergismo é pregado e você é anunciado e você ouve, mais você deseja santidade. Não é uma liberdade para pecar, é o contrário. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é este. Uma vez salvo, você não vive mais uma vida qualquer. Você tem um desejo muito grande de glorificar e de adorar a Deus. Você não vive a vida cristã. Você não vai à igreja porque você está a tentar manter a sua salvação. Você quer adorar o Senhor. Você quer vir diante do Senhor e dizer: Senhor, a ti seja dada a glória e o louvor. Você quer vir cantar Castelo Forte. E tantos outros hinos como nós cantamos. Qual foi o segundo canto? Segurança só de Jesus. Porque você quer glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você está grato pela tão grande salvação. Você não é capaz de pensar em si próprio. O culto é para Deus. Você já sabe, não é? Veio ao culto, gostou do culto. Que bom, não gostou. O problema é se o culto não foi para si, foi para Deus. Eu lembro de ter dito isso as primeiras vezes na igreja, os irmãos olhar para mim, estavam capazes de me bater, pois não, coisa, tu não está a fazer culto para si, já está a fazer culto ao Senhor. Não gostou, o problema é seu. É melhor começar a gostar, porque o culto aqui é para Deus. Aqui só tem uma estrela, que é Jesus Cristo. É por isso que a gente não precisa nem fumaça, nem parede preta, nem luz a apontar para aqui ou para lá. Porque o culto é para o Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor. O evangelho que é pregado é aponta para Cristo. A salvação vem do Senhor. Terminando a mensagem com o último versículo que foi que o nosso presbítero leu de início. Atos 3,19. Após o milagre da cura do coxo na porta do templo, na porta, que até o nome da porta era bonito, né? A história é tão bonita que até o nome da porta era bonito, né? A porta formosa. Até a porta tinha um nome bonito, a história é tão bonita. O homem está ali a pedir, Pedro e João chegam e diz: prata e ouro não tenho, mas isso que tenho te dou. A gente canta até isso, né? Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. O homem levantou, andou, entrou no templo, a multidão ficou perplexa com aquilo, todos o conheciam, estavam sentados à porta do templo. Isto é tão bonito, irmão, você sabe a história. Aí Pedro começa a pregar, e Pedro diz isto: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se você está aqui esta manhã e você não sabe se é salvo, existe uma boa possibilidade que você não seja. Se você está aqui esta manhã e você não tem certeza de vida eterna, existe uma grande possibilidade que você não tenha vida eterna. Clame a Deus. Sem suas obras, não se justifica diante de Deus. Não diga: Senhor, eu até sou boa gente, porque você não é, você não presta. E a primeira parte do Evangelho é você entender que você não presta, que você não vale nada, que você não tem nada para apresentar diante de Deus, que tudo que você faz é abominação diante do Senhor. Para de pensar que você é gente boa. Eu acho uma expressão muito interessante, os nossos irmãos do Brasil dizem que fica-se achando que é a última bolacha do pacote. Normalmente está partida, irmãos. Eu não percebi ainda o sentido dessa, mas tudo bem. Mas normalmente a última bolacha do pacote está partida, né? Os irmãos falam assim, né? É a última bolacha do pacote. Eu acho muito interessante. Deve ser a melhor, eu não sei. Mas você não é. Seu pecador, deve ser. Seu pecador. Você pensa que o irmão podia abrir o pacote ao contrário, já tinha a última bolacha do pacote, né? Abriu o pacote para o fundo, né? Mas eu nunca entendi isso. Tudo bem. Você não é tão bom assim, você não é importante.
Volte-se para Deus, clama a Deus que Deus lhe conceda fé para que você creia no Filho, para que você creia em Jesus. A única coisa que você pode fazer é clamar. Clamar como um pedinte. Clamar de toda a sua alma. Clamar e clamar, clamar, até que Deus o responda e lhe ouça. Porque Ele é Deus e Senhor. E se o Espírito Santo está a tocar a sua vida esta manhã com esta palavra ou com qualquer outra palavra que você tenha ouvido, que seja a palavra de Deus, clame mais ainda e deixe o Espírito Santo fazer a obra e levá-lo a crer. Mas jamais pense que foi você. Jamais pense que foi você. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de um Salvador. Reconheça que você precisa de Jesus. Só Ele te pode salvar. Só por Ele te pode tirar da condenação do pecado e da morte. Só Ele te pode dar o dom de vida eterna. Só Ele te pode, só Ele pode salvar a tua alma. A Ele e só a Ele seja dada a glória para tudo sempre. Amém. Fique de pé, vamos orar. Amado Deus e Salvador nosso, ao Senhor damos a glória hoje e para sempre. Pois só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de adoração. Obrigado pela palavra. Obrigado pela sola gratia, obrigado pela sola fide. Obrigado acima de tudo por o solos Christus. Que o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio neste dia. E nós possamos crer no Evangelho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Mas podem ficar sentados. Amém.